Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é: possível construir uma sociedade mais justa? É sobre isso que nós vamos falar. E para falar sobre isso, está conosco o professor Luiz Piemonte. Ele é sócio-diretor da ESSA, Escola Técnica Profissionalizante. Mas antes de começar a conversar com o professor Piemonte, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acessar nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar anefac.org, o nosso site, e conhecer a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da Anefac, e dou boas-vindas ao professor Piemonte. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado pela oportunidade também, Emerson. Bacana. Professor, o senhor é um homem que viveu aí diferentes culturas, né? Brasil, Argentina, Alemanha, e não só de passagem, mas esteve lá por alguns bons tempos, né? E, portanto, conseguiu produzir algumas análises do comportamento, da cultura, de tudo que influencia, né? Todo o sistema que influencia o comportamento das pessoas que vivem e que nascem, né? E formam uma cultura nestes países. E aí, já para pegar de cheio aqui a coisa, né? Indo direto ao ponto, é possível construir uma sociedade mais justa? Bom, lembrando um pouquinho assim a história, é verdade, eu fiquei durante muitos anos em cada um desses três países, né? Principalmente no Brasil, a maior parte do tempo. E durante todos esses anos eu coletei experiências profissionais bastante interessantes, desde que eu acompanhei, por exemplo, o desenvolvimento do Japão nos anos 70, no seu assunto de qualidade. Eu trabalhava na Siemens da Alemanha e a Siemens tinha alguns contratos de transferência de tecnologia com os japoneses, com empresas japonesas, né? E eu acompanhava essa transferência de tecnologia e eu fiquei vendo como eles, desde um estágio extremamente primitivo na manufatura, se desenvolveram para o que são até hoje, né, um exemplo no mundo industrializado, né? E aí os anos foram passando, eu vim para o Brasil, entrei como professor na Fundação Getúlio Vargas durante 20 anos, trabalhando sempre com profissionais formados na pós-graduação ou nos MBAs. E nas minhas aulas sempre eu tentava ao máximo embutir exemplos profissionais da vida que tinha vivenciado nesses anos, né? E sempre os alunos me diziam, mas professor, por que não coloca tudo isso em algum documento um pouco mais forte, em um livro, não sei o que mais? E no fim acabei me convencendo e disse, bom, então vou escrever isso, tudo isso que eu vivenciei. E comecei a organizar o livro e eu pensei, bom, mas qual é o objetivo disso aqui? O objetivo, na verdade, que me passou pela cabeça é dizer por que nesses 50 anos, de 70 até agora, até 5 anos atrás, observando esses três países aí, e comparando eles desde pontos de vista diferentes, como, por exemplo, estruturas sociais, modelos de desenvolvimento, comportamentos da população, eu vi que não tinha avanços, que se as diferenças entre o país europeu e os nossos aqui se manteve constante ou, quem sabe, até piorou. E aí eu pensei, bom, mas tudo isso, essas situações se refletem na qualidade de vida que o país oferece para a sua população. Pô. Se as coisas não evoluem no sentido positivo, nós estamos estagnados, né? Então, estudando esse assunto, eu cheguei assim, a duas conclusões, ou a dois focos de problemas que me pareceram que eram os principais e que, se não corrigidos, essa situação ia se perpetuar. E o primeiro que eu descobri tem a ver com o modelo de desenvolvimento econômico. O modelo de desenvolvimento econômico da Argentina e do Brasil são modelos
Primeiro que nunca foram pensados porque nos dois países a figura do Estado não existe. Então, cada governo, quando ele inicia seu período, seu mandato, que diz: o que o antecessor fez não serviu de nada, eu vou fazer tudo de novo, as metas vão ser essas para daqui para frente, etc, etc. E ninguém pensa em quais são as habilidades e os recursos e as possibilidades que existem no mundo para fazer negócios que tenham algum sentido para o próprio país. Então, os dois países sul-americanos, eles têm modelos de desenvolvimento que se consolidaram naturalmente através do tempo, e só assim, para dar uma ideia, se pode avaliar o modelo de desenvolvimento em função do que cada país comercializa com os outros no mundo, né? E a Argentina, 85% do que comercializa com o exterior é commodity, de baixíssimo valor agregado. Se você pergunta para qualquer pessoa, você conhece algum produto argentino de valor agregado que seja aceito no mundo? Lionel Messi, talvez, só. Lionel Messi. Vai escutar silêncio, né? Porque o maior valor agregado que sai é o vinho, né? Eu fazia sempre a primeira pergunta quando entrava em sala de aula na GB, em disciplinas que pensavam no planejamento, né? Eu perguntava: escuta, me nomeia aqui os produtos de valor agregado brasileiros que são reconhecidos no mundo. Aí se estabelecia um silêncio de uns 30 segundos até que alguém falava aviões. Eu falava: ok, aviões, sim, perfeito, Embraer, é conhecida em muitos países. Outro, vai. Mais uns 30 segundos de silêncio e por aí alguém falava novelas da Globo. Verdade, a Globo vende novelas, são de valor agregado. E por aí parava. Por aí apareciam às vezes a Havaiana, né, que também você encontra em muitos países do mundo. E por aí parou. Então, se na Argentina o modelo de desenvolvimento é de baixíssimo valor agregado em 85% das suas exportações, no Brasil é 55%, 60% mais ou menos. Porque o Brasil ainda exporta um pouquinho de manufaturados, um pouquinho de, mesmo que não são de grande valor agregado, são autopeças, às vezes sapatos, às vezes alguma outra coisa. E se você olha para as 10 ou 12 nações que lideram o mundo, é muito simples entender como eles chegam lá. Os modelos de desenvolvimento são totalmente diferentes dos nossos. Então, não é possível que o Brasil, sendo uma das 8 maiores economias do mundo, ou 9, por exemplo, não tenha uma marca de automóveis própria. Todas as 12 ou 13 maiores economias do mundo têm automóveis próprios, desenhados por eles, aprenderam a fazer automóveis. Se aqui, amanhã, a General Motors, a Ford e os outros decidem fechar sua fábrica, não sai mais um carro de primeira linha. Então, essas são coisas que é impossível conviver com essas coisas, né? Então, a mudança de modelo de desenvolvimento é o que vai trazer empregos de maior qualidade e o que vai permitir que as exportações possam ser feitas com margens comerciais maiores. Aí vem a pergunta: bom, mas como fazer isso? Bom, para fazer isso, primeiro tem que pensar. Reúne aqui no país as melhores cabeças, estuda quais são nossas habilidades principais, o que nós sabemos fazer, quais são os recursos, onde estão os mercados no mundo, e aí o Estado entra como figura que dá o potencial para que isso avance. E a gente faz tudo o contrário. Se você quer fazer alguma coisa nova, o que diz a cartilha dos que mandam no mundo economicamente? Diz: abre para o capital estrangeiro, deixa os estrangeiros virem, deixa que te ajudem, abre os mercados, não sei o que mais. Pergunta para o Japão e para a Coreia do Sul como eles se desenvolveram nesses ramos onde hoje tem uma certa liderança. Totalmente ao contrário, não deixaram entrar o capital estrangeiro. Fecharam, inclusive, o mercado durante um tempo, para que as empresas deles, nacionais, se desenvolvessem.
Depois que estiver desenvolvido, aí deixa entrar um pouquinho. Aí abre um pouco mais. Porque senão você não aprende nunca. Uma coisa que eu aprendi na Alemanha é o seguinte, foi das primeiras coisas que aprendi. Perguntei uma vez para meu chefe, quando me colocou nesse negócio com os japoneses, eu perguntei para ele, me explica esse negócio da transferência de tecnologia, né? O alemão me falou, Piemonte, tecnologia atual ou futura não se transfere. Isso é suicídio econômico. O que se transfere são tecnologias obsoletas ou já maduras que não terão continuidade. Aí os países, então, que compram essa tecnologia têm que utilizá-la para aprender e depois se desenvolver sozinho. Mas não se pode vender tecnologia de primeira linha para alguém que você vai fazer dele seu competidor. Então, toda essa problemática do modelo de desenvolvimento, da mudança do modelo de desenvolvimento, é o primeiro passo para você aumentar as margens comerciais com o exterior, criar empregos mais qualificados e assim conseguir melhorar a estrutura social da população. Se você não fizer isso, nunca vai encontrar, pelo menos no próximo futuro, na medida que a gente está vivendo hoje, né, países com o modelo dos nossos que possam ser considerados desenvolvidos. Não vai acontecer. Então, esse foi o assunto. então primeiro passo nisso seria encontrar um modelo de desenvolvimento econômico local e que, com isso, ajude o desenvolvimento social, por aí? Exatamente. Coletar mais dinheiro com maior valor agregado para poder esse dinheiro revertê-lo na população. Como o caso da Coreia do Sul é muito ilustrativo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul era muitíssimo mais pobre que o Brasil. E hoje está se você olha o índice de desenvolvimento humano, ou qualquer desses índices que hoje são utilizados, está entre os 10 maiores, 12 maiores. E inclusive já ganhou, até ganhou Oscar, né, de filme este ano, né, até em filmes. Parasita, né? Até em filmes, né? E é interessante porque conseguiu isso de forma inesperada também. Quem ia esperar que um país paupérrimo, né, em 50 anos chegasse onde chegou? Sim. Professor, aproveitando aí um pouco também da sua experiência na Alemanha, quando a gente estuda cultura, a gente também entende um pouco que existe uma cultura mais imediatista e uma cultura de mais longo prazo, né? Você pensa aí, por exemplo, no modelo japonês, né? Geralmente são sociedades que olham uma cultura de um aspecto... Me parece que eles veem o tempo de uma forma diferente, né? Acho que eles conseguem lidar melhor com o tempo. Acho que eles estão mais assim para um agricultor, né, que tem que plantar, esperar a chuva, esperar o tempo para depois colher. E a cultura ocidental parece que é mais imediatista, né, que é tudo para agora. Esse elemento de lidar com o tempo também, até para se pensar num desenvolvimento econômico, né, num planejamento, que isso não traz resultados imediatos, isso também teria uma influência para pensar isso? Com certeza. Aí a gente passa para o segundo conjunto de atributos que eu consegui identificar. Assim como o primeiro é melhorar o modelo de desenvolvimento econômico, o segundo é corrigir alguns comportamentos individuais que no mundo ocidental se praticam, e principalmente em nossos países, né? E aí você tem algumas coisas que são extremamente negativas, como, por exemplo, o conceito do trabalho. O trabalho, por exemplo, na Alemanha, é um valor. Quer dizer, a pessoa que faz uma entrega na Alemanha, se você chama um eletricista na sua casa e começa a conversar com ele, eu já passei por essa experiência, né? Vai chegar a uma troca de ideia mais ou menos da seguinte forma: ele vai dizer, eu sou um eletricista que me considero muito atualizado e que faço o meu trabalho muito bem. Se o senhor conhecer que existem formas melhores de fazer, por favor, me diga que eu vou atrás. Ou seja, a pessoa faz a entrega do que lhe foi solicitado
E quando faz a entrega, ele faz porque está convencido que fez da melhor forma possível, senão não faz. Ou se não, tenta corrigir. E você sabe muito bem que aqui, pelas nossas redondezas, o que interessa é você entregar rápido, que te paguem no dinheiro e um abraço. Depois, se não funciona, me chama, que eu corrijo e não sei o quê. Então, esse valor chamado trabalho é uma coisa que tem que ser aqui muito melhorada. Claro, o trabalho é mal remunerado, então as pessoas trabalham para conseguir o dinheiro do fim do mês, para conseguir, né, andar um pouquinho comprando coisas e subsistir. Mas elas não veem nada principalmente nas profissões mais simples, né? Não veem nada que lhes retribua e lhes leve a uma condição de dizer, eu tenho orgulho do que faço. São poucas as pessoas que dizem isso, né? Então, esse é uma. Por exemplo, outro assunto que você acaba de mencionar. Tudo se resume ao curto prazo. Não há um pensamento de meio e longo prazo, porque não há segurança do Estado. Não é? Por que uma pessoa procura ter 3, 4 propriedades imóveis se consegue? Ou pelo menos 2. Por que se acumula, às vezes, riqueza, além do que é normal em outros países? Por exemplo, se você vê na Alemanha, é difícil comprar um imóvel na Alemanha, não é uma coisa simples, né? Mas é muito fácil fazer um contrato de aluguel de 15 anos, ou de 10, ou de 20. E com isso a pessoa está satisfeita, porque a parte da sua vivência na propriedade privada está resolvida. Ele não precisa pensar na segurança econômica que ele respalde se ele fica sem emprego, se ele fica doente, se ele fica, né? O Estado entra com um apoio, um suporte, uma estabilidade muito maior. E aqui não. Aqui nós temos que tomar cuidado e às vezes se justifica isso, né? Se sobra algum dinheiro, colocá-lo para o futuro. Porque o dinheiro, o investimento passa a ser segurança pessoal. Coisa que lá é muito menor a necessidade disso, né? E isso afeta o parâmetro tempo que você acaba de informar, né? Eu tenho mais paciência para fazer as coisas, eu posso esperar um pouquinho mais, porque eu sei que vão acontecer as coisas, né? Não que vai haver surpresas no meio do caminho. Então, esse negócio do curto prazo é realmente importante, né? Professor, é uma espécie de essa garantia, né, de que as coisas vão ser assim, é uma espécie de segurança psicológica para o indivíduo, né? Ele precisa disso para sobreviver, inclusive. Com certeza, com certeza. E é interessante, a pandemia nos serve para fazer comparações desse tipo, né? Se você vê a preocupação com o social, por exemplo, nesse caso agora na saúde, né? Dos países que melhor estão saindo da pandemia são aqueles que mais investiram nos últimos anos em saúde, né? Tanto que países como os Estados Unidos, como o Brasil, que não investem em saúde, né? A saúde não é gratuita nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda bem que é gratuita, né? São os que pior se saem. Então, você tem essa característica. Eu acabei de escrever essa semana um artigo entre capitalismo e socialismo, onde eu mostro exatamente que nenhum dos dois serve para você gerir um país de melhor forma, né? Só apenas aqueles que combinam os dois sistemas, como são muitos europeus e asiáticos, que deixam o livre mercado, deixam tudo isso, mas colocam regras e princípios de controle suficientes para que, tudo bem, você tem livre mercado, pode fazer o que quiser, pode ganhar muito dinheiro se quiser, mas à medida que vai ganhando dinheiro, vai pagando mais impostos, que vou colocar para a população como serviço, né? E isso é uma coisa que temos que fazer funcionar, mas sem Estado. O passo principal que eu acho é a constituição da figura do Estado de uma forma mais importante. Eu acompanhei também na Alemanha, profissionalmente, o programa de energia. Em 2012, eles escreveram um programa de energia até 2050.
e vai passar pelo desligamento das usinas nucleares, que já estão sendo desligadas, o fim da fabricação de motores a combustão em 2027, e assim vai. Significa o seguinte, quando entra um governo na Alemanha, a metade das metas do que ele deve fazer já está escrita. Ele não vem inventando coisas e colocando metas. Então, ele já sabe que na energia ele não tem nada a dizer. Ele tem que cumprir metas e vai ser avaliado pelo cumprimento de metas. E o que acontece, então? A contratação de administradores para cargo de segundo e terceiro escalão na Alemanha é enorme. Os partidos políticos que governam sabem que vão ser avaliados pelo alcance de meta e que se colocam políticos puros, nunca vão alcançar a meta. Então, contratam muitos administradores de mercado para conseguir alcançar essas metas. Então, a figura do Estado, com planejamento, com planos de vários anos, multianuais, etc., é fundamental. E que se cumpram depois, né? Sim. Que é, inclusive, o que a Alemanha está fazendo agora nessa crise, né? Comprando empresas, né? Privatizando pedaços de empresa, botando dinheiro na economia. E na sua fala, professor, me lembrou aqui o caso da Inglaterra, né? A gente fez um podcast aqui logo no começo da pandemia, com uma economista, e eu me lembro que naquele dia do podcast tinha uma frase do ministro das Finanças inglês, que ele dizia o seguinte, né? Ele dizia que nós vamos fazer o que for possível e neste momento não é hora de ter ortodoxia e nem ideologia rígida. Então nós vamos injetar dinheiro do Estado na economia. Isso vai um pouco em linha do que o senhor escreveu nessa questão de capitalismo e socialismo, né? Muitas vezes os discípulos são mais ortodoxos do que os criadores das teorias e isso acaba no dia a dia atrapalhando mais do que ajudando, né? Essa ideologia rígida não deixa você ter a flexibilidade para ver as coisas mais próximas da realidade e adaptar para aquilo que é possível naquele momento, né? Claro, claro. E no fim, quando você olha hoje quais são os países de maior sucesso, e para mim o sucesso não é o sucesso econômico da acumulação de dinheiro, e sim a qualidade de vida da população, né? São aqueles que conseguem atender a toda a população, todos os grupos populacionais, né? Da mesma forma, e conseguem fornecer serviços para eles, né? E de alguma forma não deixam que o distanciamento entre classes sociais venha a ser estratosférico como são nos países em desenvolvimento, né? Porque nada justifica isso, né? Então, não é que não tenha liberdade. Uma sociedade mais justa não é aquela que tem mais ricos, é aquela que tem menos pobres, né? A que tem menos pobres, exatamente. Se você fizer... E apesar de que isso estamos vivendo um momento onde isso está se denigrindo, né? Porque entre 70 e 90, você não encontrava um mendigo na Alemanha. Vai hoje que vai encontrar em qualquer cidade. Em Berlim, em Munique, em qualquer cidade. Vai no centro e vai encontrar pedintes, pessoas pedindo. Quer dizer, de alguma forma está se denigrindo um pouquinho aquele negócio, né? Sim. Agora, professor, na época... Sim. Pode falar, pode concluir. Não, digo, se você desenhar a estrutura piramidal, a estrutura social em forma de pirâmide, como a gente costuma, né? Como era na Alemanha 30 anos atrás, uma coisa assim, ia desenhar uma pirâmide com uma base enorme e uma pontinha, né? Para cima, né? E isso é perigoso, porque isso vai se degenerando com o tempo, né? Vai ficando uma pirâmide mais alta, né? E cada vez que a pirâmide é mais alta, como é nos nossos casos aqui, a qualidade de vida diminui. Professor, o senhor falou da Siemens aí, eu também tenho um passado de Siemens, né? Mas aqui no Brasil, e por conta disso, sempre que sai no jornal alguma coisa da Siemens, você acaba, né? Por uma questão até de afeto, você acaba olhando. E o ano passado, em novembro, o Joe Kaeser, que é o presidente mundial da Siemens hoje, ele deu uma entrevista para o Financial Times e ele dizia o seguinte, ele estava sendo pressionado isso para fazer demissões, né, no pago de funcionários da Siemens, e ele estava sendo pressionado pelos acionistas e ele deu uma declaração no Financial Times, eu até guardei essa declaração, porque ele diz o seguinte, né, se as coisas continuarem como estão,
nós não iremos ver carros autônomos nas ruas. Nós veremos carros queimados, né? Porque ele falava dessa questão do aumento da desigualdade e etc. Isso foi em novembro, né? A gente nem falava de pandemia ainda. E 2 meses depois, que já começa a se falar de pandemia chegando na Itália, né? E depois em março, né, quando a OMS decreta a pandemia, no fundo, essa pandemia ela só escancarou uma realidade que já vinha acontecendo há um bom tempo, né? Sim. E é muito difícil lidar com isso. Veja, por exemplo, quando Angela Merkel recebeu tantos refugiados 4 anos atrás, parte da sociedade achou aquilo uma falta de solidariedade, né? Achou aquilo muito ruim e deu surgimento aos movimentos pronazistas, né? Que apareceram na Alemanha. Muito pequenos, mas apareceram. E apareceram e por esse motivo, porque se receberam refugiados demais e eles não gostaram disso. Então, a falta de solidariedade. Por isso que a política tem que ser muito bem dimensionada e muito bem controlada, né? Para que isso se mantenha sob controle. Porque a condição humana, eu não sei se o ser humano é ruim ou é bom. Para mim é uma dúvida, né? Mas uma coisa que eu concordo é o seguinte: o processo civilizatório atual que nós temos, ele estraga um pouco o ser humano. Porque coloca vícios que, para ter sucesso na sociedade, ele tem que apelar a condutas antiéticas, muitas vezes. Né? Sim. E isso Professor, é sabe triste. que é triste. Sabe, tem uma pesquisa recente aí que mostrou nos Estados Unidos que bateu o recorde: 38% de CEOs de grandes empresas foram demitidos por conta de condutas não éticas, né? E quando você olha o currículo desses CEOs, eles não vieram da periferia, né? Eles são pessoas que vieram de formações de escolas de altíssimo nível. Tem um elemento da educação aí também, né, professor? Nessa sua métrica aí de construção de uma sociedade mais justa, né? Com certeza, com certeza. Eu gosto da definição de Platão, que Platão comparava o ser humano a nível de dois elementos, o corpo e a alma. E ele dizia assim: a alma tem sempre objetivo muito nobre, grande, distante, mas ela está presa dentro do corpo, que tem necessidades e objetivos de curto prazo que tem que resolver. Então, e que não tem nenhum valor, muito valor. Então, a alma fica presa dentro do corpo. E então, o ser humano como um todo não consegue se desenvolver como deveria. E aí entra a educação. Então, Platão dizia: para corrigir essa deficiência e tentar dar para a alma um pouquinho mais de espaço para ela ir para onde ela quer ir, a pessoa tem que ter educação. Porque senão ela vai para o que você exatamente relata, vai para a corrupção, vai para essas coisas todas, né? E os desejos mais puros da alma ficam reprimidos. Sim. Professor, uma educação no sentido estrito da palavra, né? Uma exducere, né? Uma educação para a vida, para a civilidade, né? Porque a gente vê muito também uma educação muito voltada para o aspecto técnico, profissional, mas que não forma muitas vezes um cidadão, né? Uma pessoa que conhece direitos, que conhece obrigações, né? Que respeita a convivência comunitária. Então, às vezes você vê pessoas extremamente bem formadas com comportamentos que você fala: poxa, mas, né? Não faz sentido aí, falta um pouco de civilização nessa formação desse indivíduo, né? Com certeza. E nesse assunto da educação, nesse sentido, a educação profissional tem um papel. Eu trabalho com escolas técnicas, né? E o número de estudantes em escolas técnicas no Brasil é muito baixo, muitíssimo baixo. As pessoas se iludem muito com a parte universitária e querem ir rápido para a universidade, se formar rapidamente e logo depois assumir chefias em 2, 3, 4 anos, né? Ou de novo voltamos àquele tempo que você mencionou. Tudo é curto prazo.
Aqui nós temos 18% dos estudantes estudam profissões. Na Alemanha, 55% dos estudantes vão primeiro a estudar uma profissão e depois vão para a universidade. Veja a diferença. Porque uma coisa é você se formar em uma universidade com alguma experiência prática, e outra coisa é se formar, suponha um engenheiro, se forma um engenheiro que nunca trabalhou na vida, só estudou, e de repente vai para vendas. Vai vender o quê se não sabe nem como se fazem as coisas que está vendendo? Então, essa passagem educacional, passo a passo na vida para se formar solidamente, é muito diferente. Eu gosto muito sempre dos engenheiros que se formam e vão para o campo, pelo menos alguns anos, e não vão direto para marketing, para venda, para não sei onde, né? Porque começam a falar uma linguagem que nem eles sabem o que estão dizendo. Então, a educação é realmente fundamental. E a educação técnica, onde a gente está instalado no momento, é uma luta terrível, porque o pessoal não enxerga ainda o valor disso, né? Tem a ver com aquele conceito do trabalho também, que nós falamos antes. Tá bom. Professor, nosso tempo aqui, ele não é tão largo quanto os orientais, né? A gente é um pouco mais ocidental aqui, então a gente otimiza um pouco, mas olha, eu ficaria aqui batendo papo com o senhor aqui por horas, né? Para a gente caminhar para o final, que mais o senhor pode nos trazer aqui dessa sua profunda análise, né, em relação às desigualdades sociais e o caminho, né, para construir uma sociedade mais justa, para a gente encaminhar aqui para o nosso final deste podcast? Uhum. Bom, eu acho que a gente falou em detalhes, mas se eu puder colocar isso de forma um pouco mais macro primeiro, no mundo de hoje você não pode trabalhar sem recursos financeiros. E o recurso financeiro que você vai captar dentro do ambiente internacional onde você está inserido depende da qualidade das coisas que você faz. Se você só vende coisas que a terra produz e com pouca mão de obra você ensaca e coloca em algum navio e manda para outro lugar, suas margens comerciais serão sempre baixíssimas. Além de serem baixas, você não faz o preço se faz fora. Quando você vende trigo, soja, o preço é feito em outro lugar. Quando você vende uma vacina, como agora está acontecendo, ou um produto de software, o preço é você que faz, muitas vezes, a maioria das vezes. Então, o primeiro caminho é realmente esse. E o segundo é cortar alguns vícios, como nós comentamos aqui nesse vídeo, né? De pensar tudo para amanhã, que tudo tem que acontecer amanhã, senão estou perdido. Ter um pouquinho mais de paciência e ter um pouquinho mais de solidariedade, enfim. Me parece que essas são as duas coisas principais. Muito bom. Professor Luiz Piemonte, que é sócio-diretor da ESSA, Escola Técnica Profissionalizante, que tem o livro, né? É possível construir uma cidade mais justa, onde traz todas estas informações, reflexões e análises ao longo aí da sua carreira, da sua vida e das suas experiências em principalmente 3 culturas, né? Brasil, Argentina e Alemanha. Muito obrigado, em nome da ANEFAC, pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, Emerson. Prazer em conhecê-los e foi para mim também muito, muito agradável essa entrevista. Muito bem. Se você gostou desta conversa, saiba que tem muito mais aqui no podcast Momento ANEFAC. Para você ter acesso, basta você nos seguir nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas: LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube. Também você pode acessar anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos e conhecer também o Educa ANEFAC, uma plataforma que tem muito mais conteúdos para você. Afinal de contas, a ANEFAC é uma associação que está há 52 anos produzindo muito conteúdo, network e engajamento para ajudar este Brasil a se desenvolver. Como disse o professor Piemonte, né, na história de Platão, a alma quer mais do que o corpo, né? E para isso a gente precisa de desenvolvimento. E a ANEFAC está aqui para isso.
Eu sou Emerson Dias e volto contigo no próximo podcast do Momento ANEFAC. Até o próximo episódio.